Este vídeo não se trata de nenhuma recomendação de investimentos, até porque os fundos citados não estão abertos na data de hoje. Eles foram mencionados apenas para fins didáticos e storytelling. Bom vídeo. Se você acha que os fundos de ações long bias são aqueles fundos de ações mais softs indicados apenas para aqueles investidores mais medrosos e receosos, achou errado! Seguinte, pessoal, só para contextualizar a galera aqui, quando investimos em ações através de fundos, temos duas principais categorias, long only e long bias. Long only é mais fácil de entender. Você delega para o gestor o trabalho dele escolher as ações que têm maior potencial de ganho, ele aplica e acompanha. Ou seja, ele fica comprado nas ações. E por isso do nome long only. Em inglês, long é comprado. Então, long only é igual comprado apenas. E aí os investidores ganham quando os preços dessas ações subirem, no entanto, se caírem, e isso faz parte. Entrou no mercado de renda variável, saiba que vai ter sobes e desces. O long bias tem uma pegada um pouco diferente. Seguindo o pé da letra, ele tem uma tendência para o comprado, mas não é apenas comprado. Ou seja, a grande diferença é que ele tem uma flexibilidade maior do que os long only. Além das operações compradas, ele também consegue fazer operações vendidas. Relaxe, porque você vai entender mais pra frente. Confesso que eu tinha até um certo preconceito por esse tipo de fundo, pois acreditava que essa flexibilidade era utilizada apenas para deixar o fundo menos volátil. Meio aguado, digamos assim. Na alta da bolsa ele não sobe tanto, porém na queda o prejuízo é menor comparados com o long only. E como eu tenho visão de longo prazo para os investimentos e acredito que a renda variável traz melhores retornos mesmo com a volatilidade, eu sou do tipo buy and hold. Compro, seguro e esqueço. No entanto, essa semana eu fui num evento que me fez mudar de opinião. Ué? Era um evento de investimentos que estavam os principais gestores do país, inclusive os de ações como o João Braga da XP, Alexandre Rezende da Oceana e o Fabiano Custódio da Maios. Todos eles possuem os fundos na versão long only e long bias. E como o evento era aberto para perguntas, eu logo mandei a minha para saber a opinião deles. As perguntas eram num papelzinho, o João Braga, que era o mediador, lia e decidia se colocava na roda ou não. Confesso que achei que ele ia ignorar por se tratar de uma pergunta mais delicada. E a pergunta era meio que a seguinte: vocês não acham mais vantajoso o investidor aplicar em um fundo de ações long only do que um long bias, uma vez que os custos são praticamente os mesmos, e se eu quiser correr menos risco, eu aplico menos no fundo long only e invisto mais no Tesouro Selic, na LFT, na renda fixa, que tem custos bem menores que a do fundo? E aí eles responderam de uma maneira brilhante que me fez mudar de opinião. Ser um fundo long bias significa ter uma caixa de ferramentas muito maior do que um fundo long only. Imagina se você é um piloto da Fórmula 1 e só pode dirigir com um tipo de pneu, o normal, o de sol mesmo. Agora imagina você no meio da corrida e começa a chover. Eita porra! Se você tem outras opções de pneu como os de chuva, não que elimina a chance de você derrapar, mas as chances são menores. E aqui não é só questão do pneu, imagina que tem outras possibilidades, como sei lá, um botãozinho que liga o turbo, qualquer outra coisa que os competidores não têm acesso. Os competidores, não sei se vocês entenderam, seriam os fundos long only. Na real, é que não podemos generalizar os fundos de ações long bias. Cada gestor utiliza essa caixa de ferramentas de maneiras diferentes. São N os motivos. Diminuir o risco do fundo, ter a possibilidade de ficar menos alocado em ações quando a convicção do gestor não é tão alta assim, evitando assim possíveis perdas desnecessárias, e quando eles enxergarem que a pista está lisa, pronta para acelerar, eles vão com tudo. Outros gestores vão utilizar essa caixa de ferramenta para pensar em outras oportunidades de investimentos. Por exemplo, operar vendido com uma ação X. Eu não entendi o que ele falou. Vamos supor que essa ação X está por um valor de R$10 e o gestor acredita que ela pode cair para R$5. Se ele é um fundo apenas comprado, long only, ele não consegue fazer muita coisa para ganhar dinheiro com isso. Já no fundo long bias, ele consegue operar esse ativo vendido e ganhar com a queda dessa ação. No próprio evento, um fato curioso é que os três gestores tinham visões diferentes de como utilizar essa caixa de ferramentas. Propósitos diferentes de utilizar essa liberdade, digamos assim. E uma das frases que me marcou, que eu até anotei, foi a do João Braga. Eu não sou pago para dar opinião, eu sou pago para mudar de opinião. E daí ele explica, se você simplesmente quer saber quais ações que ele acredita que tem maior potencial de ganho, que ele está comprado no fundo, você entra no site da CVM e lá você vai encontrar as ações que os fundos investem. Tem uma defasagem de 3 meses, mas uma informação aberta. E daí você pode dar uma olhada, comprar por você mesmo diretamente e os custos vão ser bem menores. That is correct.
Mas o grande ponto é que o gestor não aplica e sai de férias. Vai para Cancún e fica esperando as ações subirem. Eles ficam antenados, acompanham o mercado, diminui, aumenta a posição, tentando encontrar oportunidades. Daí depois dessa explicação eu fiquei meio assim, faz sentido, mas será que os resultados comprovam isso? Entrei no comparador de fundos para comparar o fundo Long Bias com o Long Only da XP. Lembrando que as ações compradas são as mesmas, tá? Será que todo esse trabalho do gestor vale a pena? Olha o resultado aqui. Agora eu entendi o porquê do segredo dele. E aí eu vou contar um segredo entre vocês. Também tem amigos aqui, né? Pouca gente. Mas a maior parte do meu próprio dinheiro, eu tenho dinheiro em todos os fundos que eu faço gestão, mas a maior parte do meu próprio dinheiro está na estratégia Long Bias. Eu sempre via que ficar movimentando muito a carteira não era uma coisa boa. E essa questão de time, de quando entrar e sair da bolsa, era algo prejudicial para o investidor. Tem até alguns estudos que mostram que os melhores investidores eram aqueles que esqueciam a senha da corretora ou que já estavam mortos, porque não movimentavam muito a carteira. Eu tô passada, chocada. E não que eu ache que os resultados desses estudos são inválidos. Em média, acredito que a maioria das pessoas tomam decisões de investimentos de maneira equivocada, se deixando levar por suas emoções, tanto pela ganância ou pelo medo. Então eu vejo tudo isso como uma curva normal. A maioria das pessoas que estão aqui no meio, que eu até me incluo, se ficar movimentando muito a carteira, vão perder dinheiro. No entanto, quando eu escolho um gestor de ações, acredito que eu estou pegando a nata aqui da ponta, os caras fora de série, acima da média. E os resultados comprovam isso. O único ponto que fiquei meio assim, que o fundo Long Only do Miles está batendo o Long Bias dele. E aí eles deram até uma desculpa falando que o fundo é novo, menos de 2 anos, e estamos vivendo bull market. Nesses últimos anos a bolsa tem disparado e ficou difícil bater. Mas será que o gestor não deveria saber disso tudo? Para mim a principal justificativa é que um prazo de 1 ano e poucos meses é muito pouco tempo para você analisar a rentabilidade do fundo de ações. Quando falamos nesse tipo de investimento, procuro ver horizontes maiores, 5, 10 anos ou mais. Caso você seja uma pessoa acima da média e que consiga acertar o time de alocação, vale lembrar que os bons fundos de ações são bastante procurados, e muitos deles fecham por causa do capacity, tamanho do fundo. Inclusive, esses 3 fundos citados estão fechados. Então, essa estratégia de você tira, põe, talvez você não consiga fazer em um bom fundo de ações. Só um PSC, para seu conhecimento. 80% das pessoas se consideram acima da média. Fica a reflexão. Resumo da ópera, Long Bias a gente não pode generalizar. É que nem falar manifestações. É bom ou ruim? Eu acho legal ter o direito ao protesto, mostrar nossa opinião, porém, há pessoas que acabam fazendo isso uma farra, vandalismo e tudo mais, que eu sou contra. No fundo, Long Bias não é uma questão de fazer certo ou errado. A questão é, qual é a intenção do gestor querer ter essa caixa de ferramentas, a liberdade maior? Se for apenas para deixar o fundo menos volátil, com menor risco, eu não gosto, mas aí é a minha opinião. Mas se for algo para acrescentar, buscar um retorno excedente, legal, tô dentro. Então, por isso, já deve estar cansado de me escutar, é muito importante você saber e conhecer quem é o gestor, como ele pensa, qual é a visão dele. Espero que agora você tenha entendido como que funciona o Long Bias, suas características, minha opinião e, por favor, não generalize esse tipo de investimento. Na real, não acho legal generalizar nada. Sei que é mais fácil a gente criar caixinhas pré-definidas, mas a vida não é assim. Tudo tem suas exceções e peculiaridades. E aí, você concorda ou não com essa minha mudança de opinião? Espero que tenha gostado, muito obrigado, até mais. Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação ou indicação de investimento. Os investimentos citados foram apenas para tornar a explicação mais clara possível. Persistirem os sintomas, Seu assessor de investimento deverá ser consultado.